Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estamos aqui retornando com alguns vídeos para te ajudar nessa revisão, nessa reta final, as provas que você tende a prestar, né? Esses vestibulares militares. Então, vamos ao problema do dia. Vamos lá. Bem, então a equação de uma onda corresponde à função que depende de x e de t, tá? Posso até expressar da seguinte forma, ó, y de x de t é igual a seno de ômega t menos kx. E pelo que ele falou pra gente, o deslocamento y1 ocorre na posição x1 no tempo t1, tá bom? O deslocamento y2 ocorre na posição x2, t2. Então, vou escrever como fica aí nas seguintes coordenadas fornecidas. Temos o y1 igual a seno de ômega t1 menos kx1. Para o y2, temos a equação A seno de ômega t2 menos kx2. Vamos fazer o seguinte então. A velocidade de uma onda ela pode ser calculada como V igual a lambda vezes F. E também podemos encontrar, em função dos dados fornecidos aqui de equação de onda, né? Veja que o K e o ômega, eles são constantes, porque o K ele vai depender do lambda. O lambda vai depender do material, do meio onde a onda está, tá? E o ômega depende da frequência, e a frequência da onda ela não é alterada, ela é a mesma. Então eu posso escrever o seguinte, no lugar do F e no lugar do lambda, eu vou trocar ambos por K e ômega. Então, o K corresponde a 2π sobre lambda. Então, o lambda ele vale 2π sobre K. E o ômega é igual a 2πf. Então, o F é igual a ômega dividido por 2π. De modo que o 2π ele vai simplificar e a velocidade de uma onda pode ser escrita como ômega dividido por K. E aí, eu vou tentar encontrar esses termos para achar a velocidade da minha onda conforme solicitado na questão. E a ideia vai ser o seguinte. Vou pegar essa primeira equação aqui, por exemplo, tá? E vou escrever de uma forma diferente. Vou escrever o seguinte, ó. y1 dividido por A é igual a seno de ômega t1 menos k x1. Então isso quer dizer que ômega t1 menos k x2, isso aqui é igual a seno menos 1 de y1 sobre A, ok? Eu posso escrever para a segunda, y2 igual a A, y2 sobre A igual a ômega t2 menos k x2. Então aqui vai ficar ômega t2 menos k x2 igual a seno a menos 1 de y2 sobre A. Beleza. Dessas equações, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a primeira equação, por exemplo, tá? E vou multiplicar por x2 de ambos os lados. Então vai ficar o seguinte. Ômega 1 menos kx1. Vou multiplicar aqui por x2, tá? Vezes x2. É igual a seno a menos 1 de y1 sobre A. Isso aqui que multiplica o x2. E aí, quando eu desenvolver essa equação, vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar ômega t1 x2 menos k x1 x2 igual a, vou botar na frente aqui, x2, que multiplica seno a menos 1 de y1 sobre A. Eu vou fazer de forma análoga para a onda seguinte, para a onda 2. Então, no lugar do 1, eu vou só inverter, eu vou só trocar pelo 2, porque eu vou pegar essa equação aqui e vou multiplicar por x1 de um lado e do outro. Então, ela vai ficar assim, ó. Ômega t2 vezes x1 menos k x1 x2 é igual a x1, que multiplica seno a menos 1 de, agora temos y2 dividido por A. Feito isso,
eu posso simplesmente subtrair essas equações, tá bom? Então, se eu optar por subtrair essas equações, do jeito que elas estão aqui, ou então posso multiplicar isso aqui por menos 1 e somar, mesma coisa, a minha expressão vai ficar o seguinte, ó. Ficar a primeira, que é ômega, que multiplica, temos aqui x2t1 menos x1t2. Aí esse termo, como eu estou subtraindo uma da outra, eu vou cancelar, tá? Eu vou simplificar. E aí vamos ficar aqui com x2 seno a menos 1 de y1 sobre a menos x1 seno a menos 1 de y2 sobre a. Então eu posso isolar o meu ômega passando só esse termo aqui para cá dividindo. Então eu vou poder dizer o seguinte, ó. O ômega ele vai ficar igual a x2 seno a menos 1 de y1 sobre a menos x1 que multiplica seno a menos 1 de y2 sobre a. Tudo isso aqui dividido por x2t1 menos x1t2. Tá aqui o meu ômega. Agora, eu vou fazer basicamente da mesma forma, eu vou utilizar o mesmo raciocínio, porém no lugar de eu multiplicar as equações por x1 e por x2, como eu fiz aqui, eu vou multiplicar essas equações por t1 e por t2. Então vamos lá. Quando eu pegar essa equação aqui e multiplicar por t2 de um lado e do outro, ela vai fornecer o seguinte para mim, ó. Ômega t1 t2 menos k x1 t2 é igual a t2 que multiplica seno a menos 1 de y1 sobre a. E aí eu vou escrever para a próxima a mesma coisa. Vai ficar ômega t1 t2, porque eu vou multiplicar por t1 de um lado e do outro agora. Aí aqui vai ficar menos k x2 que multiplica t1 é igual a t1 que multiplica seno a menos 1 de y2 sobre a. Fazendo essa mesma análise, eu posso subtrair as equações para encontrar o meu k e isolar, ok? Porque quando eu subtraio as equações, esse termo aqui eu vou simplificar com esse. Então vai ficar o termo com 2 aqui menos o termo com 1 com k. De modo que se eu organizar nessa expressão aqui, ó, eu vou ter k que multiplica x2 vezes t1 e aqui, ó, menos, colocando k em evidência, né? x1 t2. Então eu posso dizer que o meu k ele vai ficar igual a, vai ser essa equação aqui com sinal de menos. Então vai ficar t2 que multiplica seno a menos 1 de y1 sobre a menos t1 que multiplica seno a menos 1 de y2 sobre a. Isso aqui dividido pelo, quando eu passo aqui para baixo, eu vou ter o produto. E o produto fica x2t1 menos x1t2. Então tá aqui a expressão do k. Consegui encontrar o valor do k. E bem aqui eu encontrei também o valor do meu ômega. Como eu consegui já isolar seus respectivos valores, basta eu calcular a razão deles para encontrar a velocidade da minha onda. Então vou apagar esse lado aqui agora. Vai ficar o seguinte, ó. V é igual a K sobre o ômega elevado a menos 1, ou ômega sobre K. Então substituindo o meu ômega, fica aqui em cima, ó. x2 seno a menos 1 de y1 sobre a menos x1 seno a menos 1 de y2 sobre a
dividido por x2t1 menos x1t2. Dividido por t2, seno menos 1 de y1 sobre a, menos t1, seno menos 1 de y2 sobre a. Isso aqui dividido por x2t1 menos x1t2. Então eu vou simplificar aqui, ó, eu vou dividir esse termo aqui por esse. E aí conseguimos assim então encontrar a velocidade da nossa onda, tá? Só apagando aqui para a gente simplificar. A velocidade da onda com base nos dados fornecidos, então, acho que dá certo aqui, ó, fica x2, seno menos 1, não, vai ficar apertado. Como eu vou cancelar aqui, galera, eu vou simplesmente reescrever ela aqui, tá bom? Então, fica essa expressão aqui de cima, dividido por essa expressão aqui de baixo. Tá aqui já o nosso resultado, tá a velocidade aí da nossa onda. Para ficar bonito e organizado para você, vou só fazer isso. Vai ficar x2, seno menos 1 de y1 elevado sobre a, né? x1, seno menos 1 de y2 sobre a, dividido por t2, está aqui a velocidade da nossa onda. Observe que a onda, ela se movimenta do seguinte modo, ó. Tá aqui uma onda senoidal. Então, quando você está num tempo t1, eu estou, digamos que num ponto bem aqui. Então, eu tenho uma coordenada para cá, ó, que é o meu y1. Eu tenho uma posição onde ela está, que é o meu x1. E bem aqui eu estou marcando o tempo 1. Para a posição 2, é como se eu pegasse essa onda, eu vou pegar ela bem aqui, por exemplo, ó. Então, você tem uma coordenada em relação à origem, que é o x2. Em relação à origem, você tem aqui, ó, um y2, um ponto no qual ela está. E bem aqui você tem o tempo t2. Então é como se eu estivesse escrevendo a velocidade da onda baseada nesses pontos, ok? Fisicamente temos essa situação aqui.